A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 26, eu coloquei aqui na frente, Atos capítulo 11, verso 26, diz nesse texto que na cidade de Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até então, os cristãos se referiam à crença deles como o caminho. E lá em Antioquia, então, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Vocês podem imaginar por quê? Porque eles foram chamados de cristãos em Antioquia? Eu posso até imaginar o diálogo de dois antioquianos conversando e dizendo assim: você já viu esse grupo de pessoas que tem aqui na cidade? Eles ficam falando desse Cristo o tempo inteiro, é Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo para cá, Cristo para lá. Eles não falam nada, eles não conseguem ter uma outra conversa sem colocar esse Cristo no meio. Então eles apelidaram os cristãos de cristãos. Eu fico até pensando um cristão procurando um antioquiano e falando: olha, por que vocês agora estão nos chamando de cristãos? O antioquiano, ele diz: ué, vocês não falam de outra coisa, tudo é Cristo, Cristo, Cristo. E os cristãos, em vez de se sentir ofendidos com aquilo, eles tomaram aquilo como o nome deles. E a partir de então, eles deixaram de usar a palavra o caminho e passaram a se intitular de cristãos. A mesma coisa aconteceu nos primórdios de nossa igreja. Lá nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, nos primórdios lá do século XIX, as pessoas começaram a acreditar que Jesus estava prestes a vir naqueles dias, e eles só falavam da volta de Jesus, o tempo inteiro falando da volta de Jesus. E eles tinham um termo que eles se referiam à volta de Jesus, eles chamavam de o advento. E a gente pode imaginar também o diálogo entre os moradores da Nova Inglaterra daquela época, dizendo: você já viu esse grupo aí, desse pessoal do advento? Eles não falam sobre o preço do trigo, eles não falam sobre a cotação do milho, eles não falam sobre a colheita das batatas, eles não falam sobre a política, eles não falam sobre o clima, eles só falam do advento, do advento, do advento, do advento. E por isso, então, apelidaram aquele povo de adventistas. E a partir de então, os que criam na volta de Jesus daquela forma, passaram a se intitular de adventistas. Até então, eles não tinham um nome que davam a eles próprios. A partir de um apelido daqueles que não eram adventistas, eles incorporaram no nome, e a igreja mais tarde, quando foi formada de forma oficial, adotou o nome adventistas, porque criam na volta de Jesus. Agora uma pergunta, para nós que vivemos hoje, pela quantidade de sermões que pregamos sobre a volta de Jesus, pela quantidade de vezes que falamos sobre a volta de Jesus em nossas conversas, vocês acham que as pessoas ainda nos apelidariam de adventistas hoje? Por que será que nosso desejo pela volta de Jesus arrefeceu ao longo do tempo? Porque já não falamos mais tanto disto? Porque já não pregamos mais tanto disto? Por que nosso desejo da volta de Jesus já não é mais intenso hoje? Eu tenho algumas suposições, eu acho que algumas coisas devem ter colaborado para isso. A primeira coisa é o prolongamento do tempo, afinal de contas estamos pregando sobre a volta de Jesus há mais de 150 anos, e 150 anos é um bom tempo para você continuar pregando sobre isso, e como o tempo durou muito mais do que imaginamos em qualquer época, então isso talvez tenha arrefecido, já não temos mais tanta certeza talvez de que é breve. Afinal de contas, são 150 anos dizendo que é breve e não aconteceu até hoje. Uma outra possibilidade é a falta de conhecimento sobre o evento, sobre a volta de Jesus. Nós partimos do princípio de que todo mundo sabe tudo sobre a volta de Jesus, mas será que sabemos mesmo? Temos, assim, uma base clara, bíblica sobre a volta de Jesus? Talvez nos falte o conhecimento sobre esse assunto. Uma outra possibilidade é a falta de certeza se ele de fato irá voltar. Jesus irá voltar? Se perguntássemos a isto a um morador da Nova Inglaterra, no meio do século XIX, ele ficaria espantado com essa pergunta. Como alguém pode fazer uma pergunta desta? Mas hoje, será que nós de fato temos certeza de que ele irá voltar? Uma outra pergunta, uma outra possibilidade, uma outra suposição minha, é o que arrefeceu nosso desejo pela volta de Jesus, é que a vida, de uma forma em geral, melhorou. Vivemos mais, no século XIX a média de idade era 50 anos,
hoje já chegamos perto dos 80, a vida é tudo mais fácil, não temos mais que plantar a nossa comida, basta ir ali no mercado que está lá na prateleira, não dependemos mais do clima para termos arroz, feijão, pode até aumentar de preço de vez em quando, mas está sempre ali à disposição no mercado. O serviço médico melhorou, a educação melhorou, temos melhores casas, nós temos carros, nós podemos viajar. Então a vida de certa forma melhorou. Ainda precisamos da volta de Jesus? Uma outra suposição é que nós arrefecemos falar sobre a volta de Jesus, porque nós não temos segurança sobre o que virá depois. Como será o dia depois da volta de Jesus? O que vai acontecer depois? E sobre essas suposições todas, eu escolhi a última. Como será a vida depois? Como será a vida depois que Jesus voltar? Como será o dia seguinte? Eu estava um dia indo para a igreja e eu dei carona para um jovem, um garoto de 16, 17 anos. E no caminho de onde eu peguei até a igreja, nós começamos a falar sobre a volta de Jesus. Falamos sobre vários aspectos, e em um determinado momento ele disse assim, olha, eu não gostaria que Jesus voltasse logo. Eu gostaria de terminar primeiro a faculdade, depois eu gostaria de conseguir um bom trabalho, eu quero casar, eu quero ter filhos, e eu não gostaria que Jesus viesse logo. No fundo, aquele rapaz, ele estava dando voz, o que está em muitos corações e que não chega aos lábios dos adventistas, mas que está na mente e nos corações. A volta de Jesus vai atrapalhar a nossa vida ou vai melhorar? A volta de Jesus será um estorvo da vida que nós temos? Com todas as dificuldades, com todas as inseguranças, com toda a incerteza, mas parece que a vida é tão boa. A volta de Jesus não vai atrapalhar de alguma forma esse tipo de vida que nós temos? Então, essa insegurança, a gente não sabe o que virá depois, é que não nos faz crer e querer que Jesus volte logo. Nós vivemos hoje sem ter essa certeza. Queremos que Jesus volte logo? Quando a gente vai para a Bíblia e olha os primeiros cristãos, olha para a primeira geração de crentes, eles tinham uma visão muito clara da volta de Jesus. Vamos olhar em Pedro, por exemplo. Dá uma olhada em Pedro, está aí Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versos 11 a 13, Pedro diz ali, deixa eu ficar aqui de uma posição que eu consiga ler. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos dar uma olhadinha em Paulo. Paulo disse, não é Paulo, é João. João disse, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. E João diz, vem Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro está dizendo, nós estamos apressando a vinda de Jesus. Estamos esperando e apressando. Pedro dizia, eu quero logo que Jesus volte logo, eu quero que ele retorne logo. Eu estou vivendo, aguardando e estou apressando, fazendo tudo que está ao meu alcance para que a vinda de Jesus ocorra logo. Quando olhamos para João, João está dizendo, vem logo Senhor Jesus, vem logo Senhor Jesus. Mas hoje, na geração em que nós vivemos, nós já não estamos tendo a pressa de Pedro e nem fazendo o apelo de João. E na minha opinião, uma das razões, além de todas aquelas que eu coloquei ali, é porque nós não temos segurança sobre o dia depois. Sabe? E algumas pessoas são responsáveis por isso. Essa insegurança que está na igreja hoje, tem algumas pessoas que são responsáveis por isso. E os pastores são os maiores responsáveis por isso. Porque todas as vezes que nós pregamos sobre a nova terra, nós pregamos de uma maneira que traz uma imagem, em grande parte, equivocada de como será depois. Em muitas pregações nossas, nós pregamos que a nova terra será uma espécie de comunidade hippie, onde ninguém vai fazer nada. Não vamos trabalhar, não vamos
ter família, não vamos ter nenhuma responsabilidade, é só um passar do tempo em contemplação. Eu imagino até dois salvos na nova terra conversando, né? Aí irmão Manuel diz: "Ô, irmão José, como está?" Irmão José: "Bem, e você?" "Também estou bem." "O que você está fazendo hoje, irmão José?" "Hoje eu estou contemplando o movimento das nuvens." "E você, irmão Manuel, o que você está fazendo?" "Eu estou contemplando as flores." E assim, no exercício eterno de contemplação, eles vivem. Com exceção do sábado, que se reúnem então para ter aquele culto lá na presença de Deus, mas durante o resto da semana é apenas uma contemplação. Se é assim que você imagina a nova terra, é compreensível que você não queira que Jesus volte. Quem vai querer viver uma vida toda assim, só nesse trabalho de contemplação, sem fazer nada? Nem eu que sou baiano gostaria de ter uma vida dessa. Ninguém quer esse tipo de coisa. É muito compreensível que a gente então não apresse. Quem vai querer sair desta vida para ir para uma coisa dessa? Uma outra coisa que eu também chamo, que muitos pregadores dão à nova terra, o sentimento de sábado eterno. É um culto que não acaba nunca. Por favor, não me entendam mal, eu gosto do culto, eu amo o culto do sábado, afinal de contas eu sou um pastor, né? Teria que gostar mesmo. Mas eu gosto. O fato de eu gostar do sábado não está ligado ao fato de eu sou pastor. Eu amo o culto de sábado, eu gosto do sábado. Mas imagine um sábado que não acabasse nunca. Que durasse milênios e milênios. Que você passasse o tempo inteiro sem fazer mais nada. Só aqui na igreja o tempo inteiro, cantando praticamente o mesmo hino. Louvado seja o Senhor. Santo, 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 todo-poderoso. Sem a possibilidade de se esconder lá atrás e sair de fininho. Você queria uma vida eterna assim? Eu, sinceramente, não queria. E muita gente tem dúvida sobre a volta de Jesus, por isso que imagina que a nova terra vai ser assim. Porque muitos pregadores dão essa ideia de que a nova terra é uma vida sem graça, sem cor, sem brilho. É apenas aquela coisa branca o tempo inteiro e nada muda. Se essa é a sua concepção da nova terra, eu entendo que você não queira ir para lá, porque eu também não gostaria de ir. Uma outra ideia é que a vida vai ser uma vida no campo. Vamos voltar aos tempos do profeta Isaías. Quando lemos aqueles capítulos lá de Isaías, o 35, o 65, imaginamos então que a vida vai ser aquela vida do século 7º antes de Cristo. Vamos agora voltar àquela vida primitiva. Você quer comer? Vai plantar a sua comida. Você quer se divertir? Não tem tempo para isso. Aqui nós só trabalhamos e comemos. E vamos para o sábado para a igreja. Isso soa tão estranho. Eu nunca fui agricultor. Eu não tenho a menor prática em plantar nem um pé de alface. Eu sempre fui no mercado. É tão mais fácil ir lá no mercado e comprar lá tudo que está lá à mão. Agora, como nós podemos convencer as pessoas que vivem no mundo tecnológico hoje de que você vai recuar no tempo para a história antiga e vai viver como as pessoas de séculos atrás viveram? Como essa mensagem chega nos ouvidos de nossos jovens? Você gostaria de viver num mundo onde não tem internet, onde não tem smartphone, onde não tem Facebook? Gostaria? Mas é esse tipo de sermão que nós estamos pregando para os nossos jovens. Estamos dizendo para eles que a vida vai recuar tanto no tempo que nós vamos viver de uma forma primitiva no passado. É por isso que hoje o Evangelho já não chega mais ao coração dos jovens. É por isso que os jovens têm diminuído cada vez mais nas igrejas. Porque nós estamos pregando para eles um sermão que nem nós queremos. Só não temos coragem de dizer, mas que também não queremos. E estamos tentando convencê-los de algo que nós realmente não queremos. Como podemos viver com essa ideia de que a vida vai ser assim tão primitiva, tão antiga? Isso é um conceito que não é bíblico. O que a Bíblia diz, afinal de contas, sobre a nova terra? O que a Bíblia fala nas vezes em que a Bíblia fala sobre a nova terra? Isaías capítulo 65, verso 17. É 17, ali eu escrevi 15, mas eu errei, ali é 17. Lá está escrito: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus está dizendo aqui que Ele vai reconstruir essa terra, é isso que Deus está dizendo aqui? Não, absolutamente não.
Deus está dizendo que Ele vai criar uma nova terra, Ele vai criar uma nova atmosfera, quem sabe um novo sistema solar. Deus está dizendo que Ele vai criar tudo novo, nada vai ser igual ao que nós temos aqui. Quando passamos essa ideia de comunidade hippie, estamos enganando as pessoas, porque não vai ser assim, a vida vai ser como a vida agrícola do tempo do profeta Isaías. Claro que não, Deus está dizendo que tudo é novo, nada tem referência. Como serão as casas onde vamos viver? Como será a vida que vamos ter? Nós não sabemos. Deus está dizendo que Ele vai criar tudo novo. E Paulo, ele acrescentou ainda, né? Eu pulei aqui um pouquinho. Vamos ver essa parte de Jesus. Então a pergunta é, como podemos ter certeza que a nova vida será melhor do que a que temos? Jesus, ele pediu um voto de confiança. Se você vê aí, Jesus está pedindo um voto de confiança. O que ele diz lá? Ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele está falando a respeito da nova terra. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria isso para vocês. Eu estou indo preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei. Para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está pedindo um voto de confiança. Ele diz, acredite no Pai. Acredite em mim também. Nós conhecemos vocês, nós não vamos decepcioná-los, nós não vamos dar a vocês o que vocês não querem, não vamos dar a vocês uma vida enfadonha, uma vida sem cor, uma vida sem brilho, apenas acredite, ele está dizendo, e vamos surpreender vocês para melhor. Será que a vida será mesmo assim tão boa na nova terra? Antes de irmos a esse texto, eu gostaria de que, se você pudesse abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeiro Coríntios 2, verso 9. Paulo está falando sobre a nova terra. Ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vê o que Deus está dizendo aí? Através de Paulo, Deus está dizendo, a vida futura não encontra referência na terra, na vida que agora temos. Quando nós olhamos para as casas que vivemos, as casas que viveremos lá serão parecidas com as nossas? Não, obviamente não, porque a Bíblia está dizendo que não temos referência, não conseguimos pensar, não conseguimos imaginar, nunca ouvimos nada a respeito, é uma vida totalmente nova. Como serão os meios de transporte? Como vamos viajar de uma parte para outra? Não sei. Não temos referência aqui na Terra. Vamos viajar de avião, vamos viajar de foguete, vamos viajar de alguma outra, um outro veículo espacial diferente. Eu não tenho a mínima ideia, ninguém tem a mínima ideia, porque a Bíblia está dizendo que nós não temos referência. Como vai ser a nossa vida no dia a dia? Vamos acordar cedo e vamos para o trabalho? Ou vamos para a escola? Não sabemos, não temos referência aqui na Terra. Será completamente diferente da que agora temos. Como nos relacionaremos como família? Não temos a menor ideia, porque a Bíblia diz que a vida será totalmente nova. Nós nunca pensamos, nós nunca ouvimos, nós nunca imaginamos. Ninguém, por mais visionário que seja, consegue imaginar como será a vida na nova terra. Teremos tecnologia na nova terra? Claro que teremos. Se aqui temos, imagine no mundo perfeito que Deus vai criar. Como será? Eu não tenho a menor ideia. Mas será incrivelmente diferente da que temos aqui agora. A Bíblia está dizendo, não temos referência da vida que agora temos. Amigos, nós temos que entender que a vida hoje é boa. Dizer que a vida é ruim não é verdade. A vida é boa. Eu sinceramente, não tenho planos de morrer. Eu quero continuar vivendo. É tão bom ter vida, ter saúde, ter juventude, há tantos amigos novos para conhecer, tantos lugares ainda para ir, tantas coisas diferentes para fazer, apesar da morte, apesar do sofrimento, apesar da dor, mesmo 6.000 anos de pecado não foram suficientes para apagar as coisas boas que Deus fez.
Quanta beleza temos neste nosso mundo. Dizer que a vida é ruim não é verdade, a vida é boa. Tem coisas ruins na vida, mas no geral a vida é boa. Mas a vida futura ainda será melhor? Que promessa nós temos a esse respeito? Bem, em Apocalipse, no capítulo 21, João ele tem uma visão da nova terra. Em Apocalipse capítulo 21, João ele consegue ver como será a nova terra. E no verso 1 ele começa a descrever isto, o que ele não vê. Em vez de falar sobre o que ele vê, ele fala sobre o que ele não vê. Ele diz que ele viu uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No verso 2 ele fala um pouco sobre isso, no verso 3, no verso 4 ele também fala sobre o que não haverá na nova terra. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá a presença do pecado. E no verso 5 Deus intromete na conversa, ali na descrição de João. E no verso 5 Deus aparece na conversa e ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são o quê? Aquele que está sentado no trono, Deus Criador dos céus e da terra. Ele disse: João, escreve. Escreve o que eu estou dizendo, e a minha promessa é, eu farei novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Escreve, João, é o que Deus está dizendo, porque eu não tenho medo das minhas palavras. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque vai ser exatamente assim, porque Ele tem o poder de realizar estas coisas. Deus diz: escreve, João. Se você considera que a vida hoje é boa, apesar da dor, da morte, imagine a vida futura sem a presença do pecado. Imagine a vida futura sem o sofrimento, sem insegurança se estaremos vivos amanhã ou não. Sobre a insegurança em relação àqueles que estão ficando mais idosos. Imagine a vida sem medo. É esta vida que Deus está criando para a gente, uma vida cheia de aventuras, uma vida cheia de cor, uma vida cheia de coisas diferentes. Uma comunidade hippie? Não, absolutamente não. Um sábado eterno? Não, absolutamente não. Uma vida no campo de 7 séculos antes de Cristo? Não, absolutamente não. Uma vida cheia de aventuras, uma vida cheia de cor, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de novos aprendizados, uma vida incrível pela frente? Sim, absolutamente sim. Uma vida de alegria, uma vida onde nossos sonhos serão realizados, uma vida muito infinitamente superior à que nós imaginamos hoje? Sim, absolutamente sim. Qual deveria ser então o nosso clamor hoje? É o clamor de João: vem, Senhor Jesus, porque Jesus não está vindo para atrapalhar a nossa vida, Jesus não está vindo para tirar aquilo que nós gostamos, Jesus não está vindo para nos levar para um lugar feio, sem cor, sem alegria, não, absolutamente não. Jesus estará vindo para nos dar uma vida como nós nem sequer conseguimos imaginar, porque não temos referência aqui na terra. Você poderia dizer comigo o mesmo apelo de João? Você pode repetir comigo? Vamos lá? Vem, Senhor Jesus. Vamos falar de coração mais uma vez, com mais força, acreditando? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e venha logo nos tirar deste mundo de sofrimento, de dor, de incertezas, apesar de coisas boas, mas nós temos tantas coisas ruins aqui. Vem logo, Senhor Jesus, nos dá a nova vida que o Senhor prometeu. Vem logo nos dar a verdadeira vida que o Senhor planejou desde o início. Vem, Senhor Jesus. Deve ser o apelo de todos nós. No nome de Jesus, amém. Vamos sair então, já sonhando com essa nova terra que Deus nos promete, cantando o hino 571, Lindo País. Há um país nas terras
Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o nosso futuro é glorioso. Se a vida aqui agora é boa, a vida futura será infinitamente melhor. Por favor, o Senhor está nos pedindo um voto de confiança. O Senhor sabe quem somos, o Senhor quem nos fez. O Senhor foi quem teceu toda a trama do nosso cérebro. E o Senhor sabe o que nos causa monotonia, o que nos causa aborrecimento e o que nos causa também excitamento, alegria. E o Senhor, ao preparar a nova terra, o Senhor levou tudo isso em consideração. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por uma vida que nem conseguimos imaginar hoje. Estamos tão acostumados com as coisas do dia a dia aqui, que é impossível pensar numa vida sem as coisas que temos hoje. Mas o Senhor vai nos surpreender, porque o Senhor tem o poder de nos surpreender. E o Senhor disse que não teremos mais lembrança nem memória das coisas passadas. Muito obrigado por essa promessa, por essa segurança que podemos ter no Senhor. O Senhor também sabe que nosso desejo pela volta de Jesus arrefeceu. Nós não temos hoje o mesmo desejo que outras gerações já tiveram, mas o Senhor pode despertar isso ainda hoje em todos nós. E para isso nós precisamos ter confiança de que teremos uma vida melhor. Nos ajude, Senhor, a darmos a Ti este voto de confiança. Nós precisamos de fé nesse sentido. Nos ajude a conseguir enxergar um pouco como o Senhor, que já produziu essa terra tão bonita, apesar do pecado tê-la desfigurado, o que o Senhor pode fazer sem a presença do pecado? Nos dê esta confiança em Ti. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de me despedir de todos vocês.